É com carinho que eu gostaria que você recebesse aqui nessa manhã o pastor Paulo César. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a vocês que estou muito grato, em primeiro lugar, ao Senhor, porque Ele tem dado a bênção de estar com vocês, de poder provar da sua simpatia, através daqueles que lá na frente já me receberam com sorriso, já me deram a possibilidade de, inclusive, brincar com elas e com eles, não é? E essa simpatia é inerente a um estado gostoso de alma, não é? E eu agradeço a Deus, eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, porque em cada lugar é assim. Às vezes eu tenho que, na minha oração, dizer para o Senhor que Ele abençoe também os meus inimigos, mas eu não conheço nenhum. Eu não conheço. Eu não tenho inimigos, eu conheço inimigos do Evangelho, então, por consequência, eles são considerados assim, não é? Mas eu louvo ao Senhor por essa harmonia, por esse sentimento de corpo, que é a Igreja de Cristo Jesus espalhada por toda a face da terra. Tanto faz estar aqui como estar no exterior, é a mesma coisa, é uma coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Assentem-se, por favor. Nós vamos cantar algumas canções e eu gostaria que alguém me ajudasse vigiando o horário, porque eu gosto muito de conversar, mesmo quando eu estou pregando, eu gosto de conversar com as pessoas, então é muito... Eu posso passar da hora que não devo passar. Então, que Deus abençoe o nosso coração. Eu estou vendo o relógio lá e às vezes eu faço de conta que não estou vendo. Então, vamos em frente. Eu quero agradecer aos músicos de forma muito especial, simpatia, me receberam com tanto carinho, cada um de vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Estamos vivenciando isso juntos, não é? Deus controla nossas oportunidades. Eu não sei quando teremos outras, não é? Mas o Senhor trabalha. Então nós vamos começar cantando música antiga. Quem gosta de música antiga, levanta a mão. Eu sabia, pode abaixar, pode abaixar. Eu sabia, você não vem ouvir o Grupo Logos cantar se você não gosta de música antiga, não é verdade? É assim que funciona, de modo que nós vamos começar cantando algumas músicas que, se você cantar, você é velho. Não escapa, pastor. Não escapa, não. Se você cantar, é porque já está para lá de Bagdá. Tá bom? Então vamos começar cantando um medley do Grupo Elo. Grupo Elo, grupo que antecedeu a nós, o Grupo Logos, não é? Vamos lá. Pode aplaudir. Aí. Calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso nesse viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus provou o seu amor por mim. Música escrita pelo Jairinho. Linda demais, eu gosto. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu.
a sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. E Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei, eu não te deixarei, filho meu. Outra música que Jairinho escreveu, que eu tinha vontade de ter escrito, é Ao Sentir. É linda demais. Ao sentir o mundo ao meu redor. Isso, me ajuda aí na resposta. Eu nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Bem forte. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Em um novo caminho estou, graças ao grande Rei que vou, caminhando pra chegar, e com o Salvador está. Ruas de ouro eu pisarei, e do sol nem precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Eu perguntei a um camarada lá no restaurante, eu perguntei: você, quando morrer, você acha que vai para o céu? Eu acho que vou. E por quê? Por que você diz que acha que vai? Quem te dá essa garantia? É porque eu tenho sido uma boa pessoa, eu tenho... Ih, rapaz, se você for nessa, você está frito. Você não é boa pessoa coisa nenhuma, e nem eu e nem ninguém. Não há justo nem sequer um. Não escapa um. Nós só vamos para o céu e só vamos experimentar a Nova Jerusalém se nós confiarmos na palavra de um Deus que não pode mentir e que escreveu aqui a Bíblia e disse: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Essa é a nossa garantia. Não são sentimentos, é a palavra do Deus que não pode mentir. Eu um dia fui alcançado pelo Senhor, e merecedor como todas as outras pessoas, mas Ele alcançou a minha vida e Ele então me fez escrever
um pouquinho dessa história que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Talvez seja a sua história também. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz, e hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim, que te salvou. Foi assim que nos salvou. Agora, Pai, clamamos a Ti que nos continues esclarecendo a Tua vontade para as nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco agora através da Tua palavra pregada. Que, ó Deus, os nossos corações aqui, as nossas mentes, sejam abertas e conduzidas através do poder do Teu Espírito Santo, que nos revela a Tua vontade. Que, ó Deus, atentos assim à Tua voz, possamos ser por ela atingidos na nossa alma. Ó Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, me ajuda, Senhor, a reagir de forma positiva àquilo que o Senhor traz para mim e para os meus irmãos aqui. Abençoa a Tua igreja, Pai. Louvado seja o Teu nome, por Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos irmãos, com toda certeza, nós somos pessoas que queremos viver o melhor de Deus, não é verdade? Nós queremos transbordar nas nossas vidas. Essa igreja quer transbordar aqui para conseguir alcançar a outras pessoas que estão perdidas sem saber. É o desejo do nosso coração sermos não só abençoados, mas abençoadores.
Eu fico pensando na minha própria vida, o que adiantaria se eu chegasse aqui e cantasse todas as notas certas? O que seria da minha vida se eu pudesse afinar em todas as músicas e que eu pudesse não esquecer as letras e que eu pudesse tocar e cantar junto com meus irmãos aqui e que você pudesse dizer, puxa vida, que bênção. O que adiantaria se isso tudo acontecesse, se a minha vida fosse reprovada pelo meu Deus? O que adiantaria? O que adiantaria quando eu estivesse andando sozinho e pensando comigo mesmo? Quem eu sou, na verdade, quando as outras pessoas não estão me vendo. Quando eu estou oculto até mesmo dos meus filhos, da minha família e da minha esposa. Eu seria como uma palha que o vento espalha. Eu seria uma farsa, um fake ambulante. Mas você não quer ser assim, nem eu. Amém ou não? Amém. Nós queremos ser diferentes. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, verso 15, ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares nesse mundo. Que coisa linda! Quando olho para o Velho Testamento e leio Jeremias capítulo 2, verso 13, diz, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e construíram para si cisternas, mas cisternas rotas. Elas não retêm as águas. Eu quero contar uma história para vocês. Eu gosto de contar histórias porque as histórias ficam gravadas no nosso coração. Deus nos deu a honra de comprar uma propriedade em São José dos Campos, 31 alqueires de terra. Mais um milagre que aconteceu com o Logos. É impossível pensar como que o Logos pode fazer um negócio desse. Mas é Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz o tempo todo. Queríamos construir um acampamento para jovens. E então nós começamos a orar e pedir ao Senhor e começamos a construir aquele acampamento. E nós construímos os chalés de quadra, campo de futebol, piscinas e toda a estrutura. E hoje eu encontrei alguém aqui, cadê? Não dá para ver porque está meio escuro aqui, mas eu encontrei alguém que participou do Rancho Logos lá e está aqui hoje. E é interessante porque no meio de toda aquela construção, eu vi um lugar que não tinha jeito de construir nada. Era um charco. Passava uma aguinha ali do riacho. E eu olhei para aquilo e disse, puxa vida, que desperdício, né? Porque tem aqui um lugar onde só dá sapo e rã e tudo mais. Aí eu pensei, não é possível fazer alguma coisa aqui sim. Vamos fazer um lago. Vamos limpar isso aqui e vamos construir um talude bem alto, a água vai ser muito profunda. E então, quando aquele lago estiver pronto, a gente pode pescar, adoro pescar. A próxima vez que eu vier aqui, o pastor disse que vai me levar para pescar. Vocês todos são testemunhas. Está ferrado, pastor. Desculpa a expressão. Mas aí, então, eu vi aquele lago como uma grande possibilidade de distração, porque eu vi as crianças ali nadando, ou andando nos seus botes ali, e eu me via pescando. E mais, depois do futebol, vem toda a galera ali suada e tudo, mas aí eu tenho uma ducha, tudo no sonho, tá? Ninguém faz nada sem sonhar. Então aquela ducha caindo pesada nas costas, fazendo aquela massagem. Que coisa linda que estava para acontecer. E depois que essa água ela está esbanjando ali, ela vai correndo e ela vai abençoando os sítios adiante. Cada sítio pode fazer também o seu lago, também pode criar patos, pode fazer tudo. Que coisa linda. Não é essa vida que você quer? Diga aí. Claro que sim. Eu quero uma vida transbordante.
Você diz, mas pastor, você já está velhinho? Não, eu estou com 74. E daí? Eu quero é mais. Eu quero é mais. Você vai continuar viajando até quando? Até quando Deus quiser. Eu vou cantar até explodir como a cigarra. Vai cantando, vai cantando, vai cantando, daqui a pouco, POC, caiu. É assim, pastor. Pregando, pregando, daqui a pouco, tibluff. O Senhor chamou. Está na hora. Aproveitei aquele lugar, sonhei e começamos então a trabalhar. Separamos recursos, convidamos as pessoas e a gente foi botando aquilo para funcionar conforme estava na nossa cabeça. E então, depois de fazer o talude, depois de ter deixado tudo prontinho, agora a gente tinha que dar um tempo para aquela terra ficar bem compactada, né? Se tem engenheiro aqui sabe disso. Precisava fazer tudo aquilo. Depois de ter colocado os tubos ali embaixo, está tudo prontinho. Agora vai precisar chegar a hora de encher o lago. E para encher o lago, o caseiro chamado Dito, meu amigo até hoje lá, o Dito precisava fechar uma compota e abrir outra para a água começar a encher. Eu tinha um encontro da Fiel, lá em Águas de Lindóia. Eu cantava lá. E eu falei para o Dito, caseiro, eu digo, Ditão, é o seguinte, eu vou para esse encontro da Fiel, vou ficar lá tipo uma semana, e pelos meus cálculos da vazão de água que eu vi, é o tempo suficiente para que quando eu volte o lago esteja já caindo água na ducha. E estava tudo na cabeça. Que bênção, graças a Deus. O Dito, toda vez que eu chegava, a casa dele ficava antes de chegar no posicionamento do lago. E toda vez que eu chegava lá, o Dito vinha todo alegre e fazia... Aí a gente brincava muito, até hoje brincamos, ele já está um senhor de idade. Mas aí, dessa vez que eu voltei lá do encontro, agora eu estou esperando que eu vou chegar ali, deixei a Nilma em casa, em São José dos Campos, fui até lá, só que quando eu chego ali, que o Dito vem, o Dito, em vez de fazer, eita, o Dito fez. Aí eu pensei que era com meus botões. Quando o cara faz assim, é porque está mal. Mas quando ele faz assim, e assim, pode jogar fora. O que houve? Ele disse, vem comigo. E eu fui. Quando chegou lá, meus irmãos, a minha decepção foi tremenda. Porque eu vi que ficaram as marcas que as águas fizeram no limite certinho. E elas estiveram ali, mas agora não estavam mais. E eu procurei para ver se a barragem estava rompida, e eu não vi nada. E eu procurei para todo lado e eu não vi nada. Só que as águas não estavam ali. O registro estava fechado. E eu falei, Dito, o que aconteceu aqui? Ele disse, pastor, eu também estou querendo saber, eu não sei o que aconteceu. As águas encheram, você ouviu a marca aí, mas elas foram embora. Meus irmãos, a decepção, depois de você gastar tanto, de ter tanto trabalho, foi tão grande. Eu não sei se você já foi decepcionado assim. Você não vai acreditar. Nós nos abraçamos, nós dois, e começamos a chorar. Nós assentamos numa pedra e ficamos soluçando ali nós dois, porque nós dois experimentamos a dor de construir aquilo ali, os desafios. Mas agora, literalmente desceu tudo por água abaixo. O nosso lago não reteve as águas. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na cidade, eu tenho um amigo que é engenheiro, eu vou lá e ele vai ter que me dizer o que acontece aqui, porque eu não consigo ver o que aconteceu. E fui lá na cidade e achei o meu amigo, e eu já estava com a cara toda molhada de chorar e tudo, e ele me viu, eu disse, o que aconteceu? Eu contei. E eu disse, você precisa ir lá. Eu disse, não, pode deixar, pastor, semana que vem eu dou uma olhada. Que semana que vem? Eu quero que você vá agora. E eu estava assim, sabe? Ele sentiu o drama, ele disse, tá, vou lá trocar minha roupa. E foi comigo. E quando ele chegou lá, ele disse, Dito, faz favor, pega uma cavadeira
e cava bem aqui no meio desse talude aqui. Vai cavando. E o dito já estava quase com toda a cavadeira lá embaixo. Meus irmãos, daqui a pouco saiu um fedor, um cheiro de coisa podre, tremendo. E eu senti aquele cheiro, ele disse, tá bom. Eu posso fazer algumas perguntas para você, Paulo? Eu disse, claro que sim. Aí ele me disse, como é que vocês tiraram a terra para fazer esse talude? Eu disse, a gente fez como todo mundo faz. A gente alugou essas máquinas poderosas, né, caminhão, e a gente foi lá no morro e a gente meteu aquela pá carregadeira ali, tiramos aquela terra com tudo que vinha ali, botamos no caminhão e o caminhão foi botando ali, e a gente pegava o trator agrícola e ia passando por cima, socando bastante e tal. E ele disse, tá bom. Eu sinto muito, mas vocês cometeram um erro muito grave. Que erro foi? E ele disse, vocês misturaram terra ruim com terra boa. Eu digo, o quê? E existe isso? Terra ruim e terra boa? Para mim terra é terra, tudo é terra. Ele, não, quando você vai fazer um talude tem uma diferença de terra que você precisa saber para poder usar. Posso fazer outra pergunta? Claro que pode. Como é que vocês fizeram uma barragem? Eu digo, acabei de dizer para você, a gente fez como todo mundo faz, A gente trouxe toda aquela terra lá de cima no caminhão e fomos jogando aqui e tal, e a gente foi colocando, e a gente foi socando, e a gente foi colocando tudo. Ele disse, mas vocês não limparam aquela terra? Que limpar coisa nenhuma, aquela máquina é bruta. Ela não faz acepção, não. Ela vai metendo ali aquela coisa e é muito grande. Vai arrancando tudo. E aí ele falou, mas vocês não tiraram os galhos e todo do caminho? Que tirar galho, coisa nenhuma. A gente foi rompendo, a gente fez igual todo mundo faz. Ele disse, vocês cometeram um outro erro sério. Vocês ocultaram detritos no meio da terra boa. Eu digo, Ele disse, Mas eu preciso fazer outra pergunta. Pois faça. Como é que vocês colocaram os tubos aí? Eu falei, isso foi muito bom, deu muito trabalho. Eu comprei aqueles tubos de 1,5 metro de diâmetro, todos com ferro por dentro, enormes. E o guindaste veio e ele foi colocando. Mas e o que vocês fizeram antes? Antes a gente fez uma espécie de uma rua com pedras grandes, e a gente socou com o próprio trator e passamos ali, fomos preparando bastante ali para poder botar aqueles tubos ali. E ele disse, mas vocês só fizeram isso? Eu digo, a gente fez igual todo mundo faz, E ele falou, vocês tinham que ter feito diferente. Eu falei, como assim? Ele disse, isso aqui é uma turfa. Isso aqui é um terreno que, com a pressão de toda a água aqui, ele ia fazer uma pressão muito forte sobre esses tubos, e mesmo que eles fossem fortes como são, eles não iriam aguentar a pressão, eles iriam se degladiar uns com os outros, e eles não aguentariam. Vocês deveriam ter feito uma laje mesmo, com concreto armado, com tudo ali, e em cima dessa laje vocês então colocariam os tubos, e eles estariam ali confortavelmente ligados uns aos outros. Como é que vocês ligaram? Eu digo, isso eu faço questão de dizer, porque isso eu fiz com minhas próprias mãos. Eu peguei a massa de cimento, de barro, e eu mesmo fiz o acabamento. Botava assim, ficou tudo tão bonito, tão lisinho e tal. Então, ele foi falando essas coisas para mim, e eu não posso me alongar muito mais, mas eu gostaria de aplicar isso ao nosso coração, como Deus tem feito ao meu, de forma muito simples. Com certeza, desde o começo, eu reconheço que nós queremos ser cheios, que nós queremos derramar, que nós queremos ser abençoadores uns para os outros, para minha casa, para minha família, para minha mulher, para os meus amigos.
Eu quero ter uma vida íntegra, plena, cheia de Deus. A gente quer estar derramando de Deus, na verdade. Mas será que isso está acontecendo comigo, Paulo César? Será que isso está acontecendo com você? Será que isso está acontecendo com as igrejas no nosso país? Será que o Senhor não está dizendo para nós o mesmo que disse para aquele povo lá na narração de Jeremias? Eles cavaram para si cisternas, mas cisternas rotas, que não retêm as águas. Meus queridos irmãos e irmãs, será que boa parte da igreja nos nossos dias, e isso não é uma crítica, é uma constatação, será que grande parte não está vivendo exatamente assim? Recebendo água, mas vazando, recebendo água, mas vazando, recebendo a palavra via púlpito, via música, via internet, via livros, recebendo a palavra, mas parece que tem um furo onde essas águas estão indo embora. Às vezes igrejas repletas, às vezes grandes templos suntuosos, bonitos, às vezes igrejas cheias de crentes que estão vazios de Deus, que não têm vida transformada, que na igreja são uma coisa, mas lá fora são outra. Olha, o movimento político que nós presenciamos e ainda estamos presenciando tem sido um cheque para a igreja, penso eu, enorme. Porque quantos disseram, na igreja eu creio assim, mas lá fora, na minha bandeira política, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Meus irmãos, e a gente diz o seguinte: não, a minha vida aqui é uma coisa, a minha vida lá fora é outra coisa. Não, meus irmãos, a nossa vida é uma só, onde nós estejamos. O que adianta eu estar diante de vocês assim, e chega lá no restaurante, ou chega no hotel, ou chega no outro lugar, ou mesmo no meu carro, no trânsito, eu sou outro. Caramba, eu posso me esconder dos olhos do meu Senhor? É claro que não. Mas as águas estão vazando. E a pergunta é por quê? Por que a cisterna está rota? Porque as águas estão vazando. Eu quero enumerar algumas razões que o Senhor tem me mostrado. E a primeira razão é por causa da mistura de terra ruim com terra boa. Que terra é essa, meus irmãos? A terra são as pessoas. A terra são as pessoas que estão na igreja. E a mistura de terra ruim é uma coisa terrível, e a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a terra ruim está no meio da terra boa, muito parecida, muito semelhante, mas essa terra ruim nunca experimentou uma conversão genuína. Por isso ela é terra ruim ainda. Porque os convertidos são terra ruim que foram transformados pela graça e misericórdia de Deus. Se eu tenho terra ruim no meio de uma banda, estou falando para os músicos agora, se eu tenho terra ruim no meio de uma banda, você pode crer que a gente vai ter problemas sérios. A gente vai ter problema de horário, a gente vai ter problema de aceitação, a gente vai ter problema de ouvir os mais velhos, de ouvir o pastor, a gente vai discutir, a gente vai coisa. Se a terra ruim está no meio da igreja, você vai ter sempre alguém que é crítico, é sempre alguém que só vê o lado mal, é sempre alguém que vai trazer terra ruim no meio da terra boa. Isso já nos foi explicado pela palavra quando o Senhor nos falou sobre joio e trigo. Muito parecido, muito parecido. Talvez cumpridores dos atos religiosos, bom ofertante, bom dizimista, está sempre nos cultos, todas essas coisas, mas falta conversão genuína, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Quem comigo não ajunta, as águas vazam também por causa da mistura de terra ruim com terra boa, por falta de maturidade com Deus.
A Bíblia nos adverte dizendo que no tempo de sermos adultos ainda somos como crianças, não podemos ser alimentados por boa doutrina, precisamos tomar leitinho e mamadeira espirituais. Às vezes a terra ruim está misturada com a terra boa, porque o mundanismo lá de fora vem e se mistura a terra boa. Como é que você se veste? Qual é o seu padrão? É o padrão do Senhor? É o padrão de uma mulher que anda com Deus? É o padrão de um rapaz que teme a Deus? Ou é o padrão daqueles que ditam a moda lá fora? Ah, pastor, o que é isso? Não. Eu também sou gente. Também estou aqui. Talvez o jeitão, a mesma maneira de ser de lá de fora, vem e traz para a igreja essa maneira, esse jeitão, esses vícios, até esse vocabulário. Terra ruim misturado na terra boa. A intromissão de falsas doutrinas. Terra ruim no meio da terra boa. A igreja está santificada, a igreja está dentro, mas vem alguém e começa a buzinar uma coisa. Não, aqui vocês precisam experimentar isso. E falsa doutrina vem entrando daqui, vem entrando de lá. E às vezes com o caráter de coisa boa. Porque o inimigo não é bobo. Não. Você traz aquilo como, cara, que santificação, que santidade. Eu também tenho que ser assim, eu também tenho que fazer desse jeito, porque vem com aquela capa de santidade, uma doutrina falsa que entra na igreja. Terra ruim no meio da terra boa. Mas eu volto a dizer, nós somos uma nação santa, um povo diferente, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez essa diferença vai fazer com que você e eu sejamos notados mesmo. Mas esse camarada fala diferente, esse cara age diferente. Esse camarada não é o cara carrancudo que vive lá encostado, não, ele é feliz, ele é alegre. Tem alguma coisa diferente na vida desse homem, na vida dessa mulher. E eles vão perguntar qual é a razão da nossa fé. Está escrito na Bíblia. E a gente pode dizer. Mas há outros problemas. Por que a cisterna está vazando? Ela pode estar vazando por causa de detritos ocultos no meio da terra boa. Já não estou falando mais da terra ruim. Estou falando de detritos escondidos no meio da terra boa. Dito, cava aí, por favor. Cava aí, pode cavar. E quando o buraco chegou a 1,5 metro, mais ou menos, mais de 1 metro, a altura da cavadeira, o cheiro ruim aconteceu. Meus irmãos, às vezes os pecados estão ocultos na vida da igreja de tal maneira que só quando se cava bem profundamente o cheiro ruim aparece. Eu tenho experimentado isso, eu tenho visto isso acontecer em tantos lugares. Mas é interessante porque o Senhor nos ensina a tratar disso. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então o Senhor está dizendo que eu conheço a minha freguesia. Eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês ainda vivem na carne. Eu sei disso aí. Mas eu quero dar uma receita para você. E o Senhor diz, Paulo César, quando você pecar, eu vou produzir arrependimento no seu coração. Porque não sou eu que me arrependo, é o Senhor que produz arrependimento ao meu coração. Pense uma coisa, todas as coisas que nós achamos que fazemos, nós não fazemos, é o Senhor que faz por nós. É Ele que nos santifica, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que produz em nós arrependimento. E quando Ele faz isso, então Ele diz, se vocês confessarem os pecados de vocês, eu vou perdoar, eu vou lavar tudo. E o Senhor tem a receita para nos aliviar. Logo mais eu vou cantar uma música chamada Situações. Então eu não vou falar, eu fui tentado agora a falar a respeito dela, mas vou deixar só para a hora. Ai. Mas eu fico pensando, meus irmãos, que nós temos um escape, sabe? Eu vejo
Na minha época, hoje que eu vivo, eu vejo que tem tantos casos onde se precisa recorrer ao psicólogo, ao psiquiatra. E eu fico pensando, no meu tempo de garoto, muitos desses casos eram resolvidos, sabe onde? No gabinete pastoral. Porque o pastor abria a sua porta e recebia pessoas que estavam com pecados escondidos na sua vida. E elas estão perecendo. E quando o pastor dava o trato para aquele pecado, a pessoa saía feliz, aliviada, porque o fardo ficou lá atrás. Mas hoje, talvez, não estou falando dessa igreja, não estou me referindo a igreja nenhuma, mas eu estou dizendo, é muito mais fácil eu mandar a minha ovelha para o psicólogo. É muito mais fácil. Está aqui o cartãozinho, vai lá, ele resolve o seu problema. E às vezes, meus irmãos, não é um distúrbio mental. Às vezes não é uma doença, às vezes não é. Não, às vezes é só pecado oculto, escondido, que ninguém sabe, mas a gente não esquece. E enquanto não há o perdão de Deus, a angústia, a dor, a mágoa, a falta de perdão para com os outros. Vocês estão entendendo? Esse é o meu problema. Esse é o seu problema, esse é o nosso problema, seja quem formos nós. Nós precisamos voltar para acertar. Mas quando a gente volta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está feita a promessa. O que você fez não interessa. O Senhor não está interessado no seu passado. Deus não é um Deus de ficar pisando na gente. Não. Ele nos dá a receita e diz, você tem a receita. Me busca e você vai gozar de perdão. Mas pessoas que não têm Cristo não têm isso. Você está vendo a diferença? Você está vendo o privilégio que eu tenho e que você tem de podermos chegar diante do Senhor e sermos aliviados? Pois bem, quem não conhece a Cristo não tem esse privilégio. É por isso que você vê pessoas que às vezes até se dizem crentes. Muitos até nomeados como líderes, como pastores, coisa assim. Dão cabo da sua própria vida. Mas eu creio, meus irmãos, que nenhum de nós, está escrito ali, nenhum de nós será provado além daquilo que possa suportar. Essa é a promessa do Senhor dos Senhores. Nenhum de nós será provado além daquilo que possa suportar. Porque quando a coisa for muito difícil, eu, o Senhor, darei o livramento. Isso está escrito na palavra de um Deus que não pode mentir. Mas se nós guardamos, se nós não abrimos o coração e não confessamos, se nós não tiramos os entulhos que ficaram enterrados há anos ali, se nós não fazemos isso, um dia, quando for cavado ali, o cheiro ruim vai brotar, o mau testemunho vai ser espalhado, a vergonha, a dor, a decepção. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer limpar o nosso coração. Aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Buscar, confessar e deixar. Mas há uma terceira razão, porque as águas vazam. É por causa dos tubos que estão rachados. Quem são os tubos? Os tubos são a liderança da igreja. Os tubos são os pastores, os tubos são os líderes congregacionais, são os professores de escola dominical, são os líderes do louvor, da música, são os missionários da igreja. Esses são os líderes, esses são os tubos. É por ali que a água vai passar. É por ali que todo o peso do talude, que todo o peso das águas que estão retidas ali, ele vai suportar tudo isso. É o líder que suporta tudo isso. Você não conhece o sofrimento de um pastor. O pastor que muitas vezes, quando faz certo, quando faz errado, cometeu um erro, é criticado. É um pastor que se identifica com a ovelha, chora com ela, é aquele que faz
a festa do nascimento, a festa do batismo, e é o mesmo que prova da dor do enterro. Esse é um pastor, esse é um líder, é aquele que aguenta o peso todo sobre si pela responsabilidade de liderança. Mas os tubos podem ser rachados, e só tem um jeito desses tubos serem rachados: é se eles não tiverem uma boa base. A liderança da igreja, ela pode ser rachada se a sua base teológica não for uma base boa, não for uma base de concreto sólido das Escrituras Sagradas. Se essa base não for suficientemente forte, quando as doutrinas heréticas, quando as coisas que parecem boas, elas chegam, vão sendo aceitas, e todo mundo gosta, não, é jóia. A música é assim também. A música é assim. Você pode beber de tudo que vem da rádio lá, e pode colocar, e pode cantar qualquer coisa, porque todo mundo gosta, a turma pula, o pessoal aplaude, é um arranjo bacana, e você vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e os tubos começam a rachar. Quantas e quantas igrejas eu testemunhei que foram divididas, que foram rachadas, porque em cada cabeça havia uma sentença. Eu gosto da unanimidade nas coisas de Deus. Eu estudei num seminário chamado Seminário Bíblico Palavra da Vida, lá em Atibaia, estado de São Paulo. Lá que eu me formei. E eu sempre gostei da premissa daquela escola, que não era informar a pessoas sobre as coisas de Deus, mas era formar obreiros para servir ao Senhor. Eu vejo a diferença muito grande, porque as atitudes deles, as decisões que eles tomavam, sempre eram em unanimidade absoluta. Sabe o que é unanimidade absoluta? É todo mundo está pensando a mesma coisa. Mas como? E eu me lembro que às vezes você tinha todo mundo que dizia uma mesma coisa, e tinha uma pessoa que pensava um pouco diferente, mas o coração dele estava tão preparado à unanimidade que sabe o que ele fazia, e isso sempre acontecia, ou melhor, quando acontecia era assim. Eu só dizia: eu compreendo que a vontade de Deus está manifesta na vontade de todos os meus colegas, então essa será também a minha vontade. Que coisa linda, meus irmãos. Que homogeneidade, que unanimidade. Bom, eu quero concluir, e eu podia terminar aqui, mas de propósito eu deixei por último aquela que eu acho a razão principal porque as águas daquele lago vazaram, e porque as águas da nossa vida vazam também. Sabe por quê? Por causa da falta de consulta prévia ao engenheiro. Porque eu chamei o engenheiro depois que a coisa estava feia. Eu tinha que chamá-lo antes. Eu tinha que dizer para ele do meu sonho: olha, eu quero fazer esse lago, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ele ia me fazer um monte de perguntas. De todas essas coisas aqui eu teria evitado. Eu teria evitado todo esse sofrimento, toda essa decepção, mas eu precisaria tê-lo chamado antes. Mas não fiz assim. Meus irmãos, que a gente saia daqui dessa manhã com isso bem gravado no nosso coração. Você tem sonhos? Chama um engenheiro. Aí você pergunta: mas pastor, que engenheiro é esse? É aquele que você chamou lá? Não. Nosso engenheiro é o Senhor dos Senhores. É aquele diante de quem eu posso dobrar os meus joelhos, eu posso dizer: Senhor, estou querendo casar. E é tão difícil, Senhor, eu não tenho condição de escolher direito, escolhe para mim, Senhor. O Senhor é um engenheiro. Eu quero fazer uma sociedade, eu estou precisando fazer um investimento num negócio, Senhor, mas eu estou em dúvida. Senhor, seja o engenheiro da minha vida nesse particular.
Você está compreendendo? Eu quero começar alguma coisa, Senhor, eu quero fazer uma viagem, eu quero... Chama o engenheiro primeiro, abre o seu coração diante dele, mostra para ele o seu sonho e deixa ele dar as dicas, para que quando as águas forem enchendo, elas encham e caiam na ducha e continue abençoando os outros sítios por onde essas águas passarem. Eu quero cantar a última canção, que se chama Glória, Glória, Glória é o autor da minha fé. Eu não consigo cantar essa canção com vocês, a menos que vocês se coloquem como eu estou aqui, de pé, adorando ao Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor.